Olá, queridos. Sou o pastor Júlio César. Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo tenso, é um daqueles vídeos que você diz assim, eu já vi de tudo. Aí você vai, assiste o vídeo e percebe, não, eu ainda não tinha visto de tudo, não. Ainda tinha isso para acontecer. Trata-se de um caso que consternou muitas pessoas, talvez você já esteja a par dessa notícia, do filho de um pastor presidente de uma sede de igreja quadrangular lá no interior de Rondônia. Trata-se do filho do pastor Júlio César, que é o Gabriel Henrique, de 28 anos. Um rapaz de família, casado, tinha a sua família aparentemente estruturada, porém ele tinha um caso extraconjugal, ele tinha uma amante. E a esposa não sabia, o pai, ninguém sabia. A amante dele, de 32 anos, se chama Antoniele Nunes. Ela ligou para ele, para conversar com ele, e foi até ela. Quando ele foi lá, ele descobriu que ela estava grávida dele. Inclusive, ela já estava até comprando as roupinhas, né, os enxoval da criança. E o que aconteceu? Ele disse, isso aqui é a perspectiva dele, a fala dele. O que ele fala que aconteceu, o depoimento dele, né? Ele conta que falou para a amante que iria contar, revelar esse segredo para a esposa, iria assumir a gravidez dela, e aí se deitou com a amante na cama, né, com a Antoniele, ficou como que fosse de conchinha com ela. E aí, de repente, segundo ele, teve uma crise de ansiedade muito forte, deu um mata-leão, né, sufocando a Antoniele. Resultado, ela ficou obviamente sem ar, sem respiração. Quando ele se soltou dela, ele ainda foi para a cozinha, pegou uma arma branca, né? Vocês sabem que é, tem palavras que eu evito falar aqui para o YouTube não cortar o alcance do nosso vídeo. E com isso ele terminou de tirar a vida da Antoniele. Tirou a vida dela. E aqui entra uma coisa que as pessoas têm essa tendência, né? Comete uma infração, eu estava com uma síndrome psiquiátrica, eu estava com, igual ele falou, uma crise de ansiedade, ou eu estava fora de mim. As pessoas querem atribuir parcialidade das suas culpas a transtorno, a doença. E eu entendo que realmente existem algumas síndromes psiquiátricas, surtos psicóticos, que podem estar por trás de determinados comportamentos. Mas isso é em alguns casos especificamente. No caso dele, ele estava tão lúcido que ele sufocou ela, depois se levantou, pegou um outro instrumento para finalizar o que ele tinha começado e tirou a vida dela, gente. Ele fez algo totalmente consciente. E em nome de que ele fez isso? Isso me lembra muito o caso da Flor de Lis. Me lembra muito. Porque a Flor de Lis disse o quê? Eu não posso separar para não escandalizar o nome de Deus. Aí, para manter as aparências, para ela era mais fácil tirar a vida do antes do carro, né? Simplesmente eliminar ele. Foi basicamente isso que o Gabriel Henrique quis fazer. Bem, eu tenho uma família, eu sou filho de pastor, então para ninguém saber, para não afetar o meu relacionamento, o meu casamento, vou eliminar ela. Olha o pensamento do cara. E agora, olha como é que está a imagem do cara, 1000 vezes pior. Porque antes ele tivesse um caso extraconjugal, o que acontece? Tem um monte de casos que acontece isso, do que agora o cara está indo para a cadeia, para a prisão, por ter feito algo nessa proporção. O que era pior? Igual a Flor de Lis. Se a Flor de Lis estivesse separada hoje, amigo, estaria lá um monte de gente, teria casado com outro e com seus fãs e admiradores. Porque, infelizmente, hoje em dia funciona assim. As pessoas não avaliam muito quem está ali, querem apenas seguir. Se a Flor de Lis tivesse escolhido a separação, ia ser muito mais fácil. Mas a pessoa vai em nome de manter as aparências e sustentar uma hipocrisia, acaba cometendo algo muito pior. Parece que o diabo cega, e ele cega mesmo a mente dessas pessoas. E quando eu falo que o diabo cega, eu não estou querendo tirar a culpa da pessoa e atribuir para o diabo, não. Até porque o diabo, ele influencia, mas ele não controla ou determina. Influência é igual eu querer persuadir você a cometer uma infração ou algum erro, e aí você vai e comete. Por mais que eu tenha te influenciado, a culpa é sua. Eu te influenciei, eu não controlei você, eu não determinei o que você ia fazer, eu não te obriguei. Você fez porque você cedeu à minha influência. Do mesmo jeito com o diabo. Ele está influenciando os homens, mas ele não está controlando como se os homens fossem fantoches dele. O homem que pode dar lugar
ao diabo ou não, como esse daí deu. Uma coisa extremamente triste, né? Nem vou avaliar os aspectos moral, a questão moral, ele tá com um caso extraconjugal, da moça também, entendeu? Que era amante, nem vou avaliar, porque isso ultrapassou o âmbito da moralidade, entrou agora na área da criminalidade. Quero prestar as minhas condolências para a família da Antonielli, dessa moça, né? Que Deus venha confortar o coração dos familiares. Gente, o cara tirou a vida do próprio filho dele, ela estava grávida do filho dele, foi 2 vidas. 2 vidas. E a gente só pode se entristecer com isso e ver que o que Jesus falou está se cumprindo. O amor de muitos e muitos estão se esfriando. Porque isso é uma falta de amor ao extremo. A mulher com a qual ele se deitava, a mulher comprando um enxoval da criança, o cara fazer uma coisa dessa, gente. Extremamente indignante. Vou colocar o depoimento do pai dele, o pastor Júlio César, que também se demonstrou consternado, pediu perdão. Vou colocar o depoimento dele na íntegra para vocês assistirem. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para você não perder acesso a informações, a notícias de relevância, a reflexões importantes. Já dá o teu like para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo vídeo, né? E vamos ouvir aqui na íntegra o depoimento do pastor Júlio César. Olá, queridos. Sou o pastor Júlio César. Nasci em Pimenta Bueno. Fiz agora em janeiro 48 anos de idade. Toda a minha vida, minha família, meu ministério foram construídos aqui. Eu quero expressar aqui os meus sentimentos pela vida, pela perca da vida da Antonielli, a família, os amigos, e dizer que eu sinto muito pelo acontecido. Que Deus possa, através do Espírito Santo, consolar o coração de toda a família, de toda a sociedade. Passando por aqui para dizer que nós não estamos passando a mão na cabeça do nosso filho. Nós não concordamos com a atitude dele, mas eu sou pai. Eu não contratei advogado para tirar o meu filho da cadeia, porque eu reconheço o que ele cometeu. Nós contratamos advogados para acompanhar, para que ele possa ser julgado na forma da lei, não pela pressão popular ou coisa parecida. Foi por isso que nós colocamos advogados, até porque nós não sabíamos o que estava acontecendo. Nós não acreditávamos no que estava acontecendo. Você que é pai, você que é mãe, nós não criamos filhos para fazer esse tipo de escolhas. Nós queremos sempre o melhor. E, infelizmente, o nosso filho fez uma escolha errada. E as consequências estão aí. Está sendo muito difícil para nós, por isso a demora em de nos posicionar diante da sociedade. Já dei alguma posição para a igreja até mesmo. Mas está sendo muito difícil. Parece que nós estamos num pesadelo. Eu e a pastora, meus filhos, minha nora, nós não conseguimos acreditar no que está acontecendo. Está muito difícil. Eu me coloco como pai no lugar da família da Antonielli e procuro imaginar o que vocês estão passando. Não tem sido fácil para nós. Nós estamos sofrendo muito. Meu filho, Gabriel, daqui a pouquinho ele está sendo já conduzido pelos advogados para ser entregue, se apresentando, porque saiu a preventiva dele. E ele vai se entregar. Ele não está foragido, ele não está fugindo. Como pai, como líder espiritual, eu jamais aceitaria isso. Eu não conviveria com isso. Eu e minha esposa e minha família, não. Então ele vai se apresentar, ele vai pagar o preço pelo crime que ele cometeu. E nós não temos culpa nenhuma, nós estamos vendo a sociedade nos condenando.
nos apedrejando, pessoas até que são amigos. E quando precisaram, vieram bater na porta da igreja, na porta da minha casa, pedir ajuda, porque estavam com problemas na família, e nós ajudamos. Eu não cometi nenhum crime, minha esposa, meu filho, minha nora, Lucas, Luane, Natália. E nós estamos sendo julgados e apedrejados por alguns que não conhecem a nossa vida, não conhecem a nossa história. Peço a Deus força a cada momento, não está sendo fácil. Pela vida da Antonielle, pela família da Antonielle, pela minha família. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Como conviver com tudo isso? Faltam palavras neste momento, mas eu queria só aqui deixar esse esclarecimento à sociedade. Não estou usando de poder, de influência, porque eu não me considero essa pessoa acima da lei para ter poder ou influência sobre a lei. Para nós foi uma surpresa o nosso filho ontem ter sido ouvido, se declarar culpado e sair de lá. Eu não me senti feliz por isso. Eu não senti felicidade alguma de ver o meu filho sair, porque ele cometeu um crime. Mas agora nós estamos nos fortalecendo em Deus, porque é dele que vem a nossa força. E peço a cada um de vocês, nossos amigos, peço à igreja em que sou pastor, peço à comunidade, à sociedade em geral, perdão pela demora em me dirigir até vocês, mas eu precisava tomar algumas decisões de cabeça fria. As nossas redes sociais, os nossos telefones, o WhatsApp estão cheios de mensagens de pastores da cidade, do estado, do Brasil. A gente não consegue responder a todos, não dá para responder porque nós tínhamos que cuidar de coisas técnicas agora. E pedimos a vocês perdão por essa ausência, mas eu estou aqui em nome da Igreja do Evangelho Quadrangular, da minha família, pedindo a cada um de vocês que neste momento também possam orar pelas nossas vidas. Precisamos disso. Toda a sociedade, toda a nossa igreja, nossos filhos na fé, nossos líderes, nossos irmãos, nossos amigos. O nosso carinho, a nossa consideração. Muito obrigado pela atenção de vocês, em nome de Jesus. Deus nos abençoe.